Bom, dando continuidade à violência cometida contra a pessoa idosa, nós vamos tentar nesse quarto vídeo aqui, não que se esgote o assunto, mas dar mais ou menos a última luz para você entender. Uma das maiores violências que acontece contra a pessoa idosa nos últimos tempos são os seguintes: patrimoniais ou financeiros. É aquele que as pessoas se aproveitam da pessoa idosa para tirar vantagem. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, para evitar que isso caracterize uma violência. Se você tiver um idoso incapacitado das suas faculdades mentais, da sua mobilização, aí sim, você de maneira legal faça um termo de curatela judicial, você vai ser o curador desse idoso para você cuidar de todos os atos da vida dele, já que ele está impossibilitado. Mas isso acontecendo, você faz o quê? É bom que você preste conta de tudo que você estiver tomando de conta. Do remédio, de um táxi que você pega, de um supermercado que você faz, você pega logo. Porque se um dia o juiz lhe chamar, você tem como prestar conta do dinheiro dessa pessoa idosa que você ficou como curador, que você ficou como responsável, tá bom? Mas na maioria dos casos, o idoso passa uma procuração. Só que às vezes ele não sabe o teor dessa procuração e as pessoas começam a fazer o que deve e o que não deve na procuração. Inclusive tem pessoas que ganham a confiança do idoso, depois ele pede alteração na procuração e aí é que veio o golpe ou que veio o crime. Ele altera a procuração para dispor dos bens. Ele pega para vender bens, para receber pagamentos sem repassar para o idoso e sem que o idoso goste daquele benefício. Então isso aí constitui realmente uma das violências. Tem pessoas que pegam o dinheiro do idoso, faz a compra de moto, faz a viagem, turismo, enfim. Tem pessoas que cometem violência até de tirar o idoso de uma casa boa, ele aluga uma casa pequena dizendo que ele pede, bota uma pessoa para cuidar e vai para dentro da casa do idoso. Que hoje é mais comum você ver o idoso morando fora da sua casa e seus filhos tomam de conta da casa dele. Às vezes a pior besteira que o idoso faz é antecipar a herança e colocar no nome de um filho que ele já pega, já vende esse bem e já leva o idoso para um abrigo e deixa lá abandonado. Então, gente, são tantas as violências cometidas contra as pessoas idosas que foi preciso o governo endurecer as penas. Só para você ter uma ideia, eu vou ler aqui alguns artigos, os mais corriqueiros de crimes cometidos contra idosos. Por exemplo, no artigo 96, ele fala da discriminação da pessoa idosa, né? Dificultando o seu acesso a hospitais, à saúde, a transporte. Isso constitui crime e tem pena para quem faz esse tipo de discriminação de pessoa idosa. Está previsto lá no artigo 96. No artigo 98 tem abandono de pessoas idosas em casas de saúde, hospitais, em casas de longa duração, ou seja, a pessoa já está com uma procuração do idoso, ele quer se desfrutar dos bens que ele tem, ele lá quer mais saber, abandona lá, não vai, despreza, ou seja, ele torna-se uma pessoa negligente no cuidado do idoso, mas não quer abrir mão dos bens. Isso também constitui crime, né? A pessoa, ele não quer cuidar do idoso, mas quer se beneficiar dos bens que o idoso tem. O artigo 104 fala exatamente o que eu falei anteriormente: a retenção do cartão magnético, né, ou de qualquer documento que dificulte
o idoso ter o acesso aos seus proventos, seus salários, suas pensões. Então esse é um dos crimes mais comuns. Tem idoso que não sabe de nada, a pessoa tem uma procuração, ele dispõe daquele bem como se dele fosse, não como se fosse do idoso. Isso aí é um dos casos que mais acontece na vida. A pessoa vai lá com essa procuração, faz empréstimo, às vezes ele leva até o idoso, na boca do cartão do caixa, ele faz empréstimo, não para o benefício do idoso, mas para si. Mas tudo isso que eu estou falando desse artigo aqui no Estatuto do Idoso, ele constitui crime. Tem pessoas, outro crime previsto no artigo 105, é quando a pessoa idosa está sem discernimento, aquela pessoa que já está, não tem mais, mal de parto, Alzheimer e tal, ele induz aquele idoso a fazer uma procuração pública para ele dispor dos bens. Tem penas altíssimas, isso aqui, o artigo 105 do Estatuto do Idoso. Eu não sei se vocês se lembram, um caso típico desse aí foi daquela senhora que levou a pessoa até a agência bancária numa cadeira de roda em que o idoso já estava morto. Situações iguais àquelas. O certo, quando você vai fazer uma procuração, já que a pessoa por algum período está impossibilitado, você vai ao cartório, leva o tabelião até a casa e lá a pessoa vai e faz a procuração. Se não é nada escondido, ele, o tabelião também tem uma parcela de responsabilidade ao ponto de, se ele olhar que aquele caso ali, se aquela procuração não tiver uma justificativa plausível, ele pode muito bem deixar de fazer essa procuração em virtude que ele pode notar que ela é feita de má fé. Então, gente, com esses assuntos, nós já não temos a intenção de esgotar o assunto, mas para deixar um alerta das violências sofridas pela pessoa idosa. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.